último, vamos para a questão 10. Questão 10. Tem limite quando x tende a π sobre 2. Então, vamos substituir, né? Vai ficar secante de π sobre 2 menos a tangente de π sobre 2. Aí, regra de trigonometria de novo. Ó. Secante de x é 1 sobre cosseno de x. E tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Então, vamos melhorar isso aí. Eu tenho 1 sobre o cosseno de π sobre 2 menos seno de π sobre 2 sobre cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 1. Na verdade, é 0. É 0. Então, vai ficar 1 sobre 0 menos seno de π sobre 2 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0. 1 sobre 0 é infinito. Então, olha isso. Caiu numa diferença indeterminada. Só que para descobrir isso, você tinha que saber as regras de trigonometria, né? Agora, galera, vamos tentar usar a regra de L'Hopital. Nosso limite original é x tendendo a π sobre 2, secante de x menos tangente de x. Podemos usar a regra de L'Hopital? Não, porque a regra de L'Hopital só é válida para divisão indeterminada. Então, a gente tem que transformar isso numa divisão. Nesse caso aqui, eu vou usar a regra de trigonometria. Secante é 1 sobre cosseno. Tangente é seno sobre cosseno. Então, a gente pode juntar as duas frações. Ó. Limite quando x tende a π sobre 2, mantém o cosseno de x embaixo, fica 1 menos seno de x em cima. Se você substituir por π sobre 2, aí vai ficar seno de π sobre 2 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, deu 0 sobre 0 lá. Então, agora, nesse formato aqui, nós podemos usar a regra de L'Hopital. Deriva em cima, deriva embaixo. Então, vai ficar limite quando x tende a π sobre 2, deriva de cima. Derivado de 1 é 0, derivado de seno é cosseno. E derivado de cosseno é menos seno. Menos com menos corta, né? Vai ficar cosseno de π sobre 2 dividido pelo seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1. 0 dividido por 1 não é indeterminado, né? 0 dividido por um número não nulo vai ser sempre 0. Então, essa é a resposta da última questão. Galera, faz uma breve revisão aqui, tá? O que é a regra de L'Hopital? A regra de L'Hopital é uma regrinha que resolve limites usando derivadas. Só que você só pode aplicar a regra de L'Hopital quando for uma divisão indeterminada. Se aparecer produto de diferença ou potência indeterminada, produto determinado, infinito vezes zero. Diferença determinada, infinito menos infinito. Potência indeterminada, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, 1 elevado a infinito. Então, se aparecer produto de diferença ou potência determinada, você não pode aplicar L'Hopital diretamente. Você tem que manipular a expressão para transformar ela numa divisão. Como que faz isso? Aí tem que saber as regras de fração, produto notável, logaritmo, regra de potência, entendeu? O objetivo é transformar numa fração, né, transformar numa divisão indeterminada, para depois aplicar a regra de L'Hopital. Uma outra observação, é muito comum ter que usar a regra de L'Hopital mais de uma vez, porque quando você aplica a regra de L'Hopital, você cai num novo limite, e esse novo limite pode, né, resultar em divisão indeterminada de novo, beleza? E cuidado com a matemática básica, a gente tem que saber as propriedades de trigonometria, né, as propriedades do pré-cálculo, isso é muito importante. A gente fez, olha, questões aqui envolvendo produto indeterminado, a gente transformou
era uma potência indeterminada, aí nós transformamos um produto determinado, depois transformou numa divisão indeterminada e usamos o L'Hopital 2 vezes para chegar na resposta. Essa questão foi bem legal. A gente usou propriedades, né, de potência, de logaritmo, enfim. Teve essa questão aqui, olha, que a gente nem pôde usar a regra de L'Hopital. Ela foi mais simples, né? Porque quando você substitui o x por infinito, deu um número sobre infinito. E o número sobre infinito não é indeterminado. O número sobre infinito é zero. Então, anota aí, ó. O primeiro passo é substituir o x pelo valor do limite para confirmar se você pode usar a regra de L'Hopital ou não. Você só pode usar a regra de L'Hopital se for 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Questão 3 caiu no 0 sobre 0. Questão 4 também, foi bem direta. Essa questão foi legal porque a gente caiu numa divisão indeterminada, essa questão 5 aqui, aí usou L'Hopital, divisão indeterminada de novo, usou L'Hopital, outra divisão indeterminada, então a gente teve que usar L'Hopital 3 vezes para chegar na resposta menos meio. E aqui a gente teve que dominar muito bem as regras de derivação. A gente teve que relembrar a derivada de seno, de cosseno, de derivada de secante, de tangente, ok? Como o L'Hopital usa derivadas para resolver limite, claro que você tem que revisar as regras de derivação, né? Nessa questão aqui caiu numa divisão indeterminada, então é direto. Na questão 7, caiu numa divisão indeterminada também, foi bem fácil. Nessa questão aqui, ela é um pouco diferente, olha. Caiu num produto indeterminado, aí a gente transformou numa divisão indeterminada para depois usar o L'Hopital e resolver o exercício, ok? É muito comum isso, tá? Se for produto, diferença ou potência determinada, não usa L'Hopital, manipula primeiro. Muito aluno erra isso, tá? Questão 9. A questão 9 a gente teve que usar muito das propriedades de trigonometria. Se você não conhece essas 3 propriedades de trigonometria aqui, ó, não tem como fazer exercício. Ou, às vezes até tem uma outra alternativa, né? Mas ficaria muito grande. Então, gente, tem que dominar as propriedades do pré-cálculo, tá? É extremamente importante. Nesse caso aqui, depois de aplicar as regras de trigonometria, a gente chega numa divisão indeterminada e o resultado é meio. E, por último, a gente caiu numa diferença indeterminada. Só que, para descobrir isso, também tivemos que aplicar as regras de propriedades, nas propriedades de trigonometria. Isso é extremamente importante, tá? Não só de trigonometria. Tem que saber as propriedades de potenciação, propriedades de logaritmo, produtos notáveis, né? Toda essa matéria do pré-cálculo, ela é extremamente importante em limites e derivadas. Fechou então, galera? Se alguém tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários. E se vocês quiserem mais conteúdos como este, né? Me avisa que eu tento separar mais uma listinha aqui com 10 limites e a gente resolve. Beleza? Muito obrigado por assistir e até a próxima!